Sob o gelo e o silêncio do Ártico, alguns dos predadores mais mortais da Era do Gelo ainda estão à espreita. Tigres dente de sabre, lobos antigos e leões das cavernas, tão bem preservados que cientistas estão considerando cloná-los. Essas são criaturas congeladas tão assustadoras que até os pesquisadores têm medo de descongelar. Nas regiões geladas da Sibéria, foi encontrada uma criatura vinda direto da pré-história. Um filhote de tigre dente de sabre, descoberto em 2020, próximo ao rio Indigirka. Apesar de ter mais de 35 mil anos, parecia ter morrido há apenas alguns dias. Sua pele, pelos, garras e até órgãos internos estavam intactos. E sim, os pequenos dentes afiados também. Acredita-se que tenha sido soterrado por um deslizamento e congelado instantaneamente, antes que o corpo pudesse se decompor. Outro filhote, um pouco mais jovem, foi encontrado na mesma região, preservado do mesmo modo assustador. Mas ninguém tem coragem de descongelar essas pequenas feras. Quanto mais os cientistas estudam, mais percebem o quanto ainda desconhecem sobre esses antigos predadores. Há algo inquietante em ver uma versão bebê de uma criatura tão perigosa. É fofo, mas ao mesmo tempo perturbador. Em 2016, um garimpeiro perto de Dawson City, no Canadá, encontrou outro achado incrível. Um filhote de lobo da Era do Gelo, congelado por mais de 57 mil anos. Não era apenas um esqueleto, era o corpo inteiro, com pele, pelos, pequenas garras e até alguns bigodes preservados. Testes genéticos revelaram que ele pertencia a uma linhagem extinta, mais antiga que os lobos cinzentos modernos, adaptada a um mundo no qual o ser humano não sobreviveria nem 5 minutos. Os cientistas acreditam que ele morreu dentro de sua toca, talvez por um desabamento ou deslocamento de terra, e o congelamento instantâneo impediu qualquer decomposição. Esse tipo de preservação só acontece quando o momento é perfeito, assustadoramente perfeito. E quanto mais estudavam o animal, mais perguntas surgiam sobre sua espécie, sobre o que mais pode estar escondido sob o gelo, esperando para ser descoberto. Na Sibéria, também foram encontrados 2 filhotes de leão das cavernas, tão bem preservados que pareciam recentes. Mas não eram gatos domésticos. Eram versões jovens do Panthera sphaelia, o leão das cavernas eurasiático. Criaturas enormes, talvez maiores que os leões atuais, feitas para a força bruta. Eles caçavam mamutes, bisões e até outros leões. Um estudo encontrou ossos com marcas de mordidas de outro da mesma espécie. Esses 2 filhotes, batizados de Esparta e Boris, têm cerca de 30 mil anos. Ninguém sabe exatamente como morreram, mas estão tão intactos que cientistas já discutem a possibilidade de clonagem. O problema é como se comportariam se realmente fossem trazidos de volta. Suas mentes são programadas para um mundo que não existe mais. E isso, convenhamos, pode dar muito errado. Em 2015, pesquisadores encontraram um filhote de rinoceronte lanoso congelado há 34 mil anos, chamado Sasha, o único bebê dessa espécie já descoberto. E não era só ossos, ele ainda tinha pele, pelos, um pequeno chifre e até tecido muscular. Mas não se engane pelo tamanho. Os rinocerontes lanosos adultos pesavam mais de 2 toneladas e tinham chifres de até 1 metro de comprimento. Apesar do tamanho, eram rápidos e extremamente agressivos, como mostram pinturas rupestres que retratam humanos aterrorizados com essas feras. E se alguém estiver pensando em cloná-los, é bom garantir cercas bem reforçadas. Mas as descobertas mais perturbadoras não são as grandes criaturas, e sim as minúsculas. Pesquisadores encontraram rotíferos deloides, microscópicos seres aquáticos, congelados há pelo menos 24 mil anos. Quando foram descongelados, simplesmente voltaram à vida. Esses organismos se reproduzem sozinhos, sem machos, e conseguem sobreviver a frio extremo, radiação, fome, desidratação e até ao vácuo do espaço. Seus corpos desligam, mas continuam preservados, e quando o ambiente melhora, eles literalmente reiniciam. Agora, os cientistas se perguntam: quanto tempo mais essas criaturas podem permanecer adormecidas sob o gelo? E o que mais pode estar esperando para despertar? Em 2007, um navio pesqueiro japonês trouxe à tona um verdadeiro pesadelo das profundezas.
uma lula gigante de mais de 10 metros, congelada quase perfeitamente pelas correntes antárticas. Embora o achado fosse impressionante, o que mais perturbou os cientistas foi o estado de seu corpo. A carne estava machucada, cortada e torcida, como se tivesse passado por uma violenta batalha subaquática. Alguns biólogos marinhos acreditam que ela possa ter sido atacada por algo ainda maior. Uma criatura que talvez o ser humano nem conheça. O corpo foi congelado em questão de minutos, preservando-a em uma última e aterrorizante posição de agonia. Décadas antes, pensava-se que 42 mil anos seriam suficientes para apagar a lembrança de qualquer criatura, mas não desta. Em 2007, cientistas russos encontraram uma filhote de mamute lanoso chamada Lyuba, na península de Yamal, na Rússia. O mais assustador era o estado de conservação. Cílios intactos, órgãos preservados e dentro do estômago ainda havia leite da mãe. Os pesquisadores acreditam que ela se afogou na lama e congelou tão rapidamente que seu corpo foi praticamente congelado no tempo. Nos anos 1950, um mosteiro no Nepal afirmava guardar parte de um Yeti, o lendário abominável Homem das Neves. Em 1959, o explorador Peter Byrne visitou o mosteiro de Pangboche e conseguiu contrabandear uma parte da suposta mão mumificada para o ocidente. Era grande, com pele grossa e completamente diferente de qualquer coisa humana ou de primatas. Testes de DNA disseram se tratar de material humano, mas muitos especialistas duvidaram. Alguns acreditam que os resultados foram manipulados para encerrar o caso. Pouco tempo depois, a mão desapareceu misteriosamente, assim como o restante dos restos do Yeti, alimentando ainda mais o mistério sobre a criatura. Em 2021, uma equipe siberiana desenterrou o corpo de um animal que parecia um cão deformado, mas logo perceberam algo impossível. Ele tinha 2 cabeças. No início pensaram que era apenas uma posição estranha causada pela decomposição, mas exames revelaram que o animal possuía 2 crânios, 2 colunas e um único conjunto de costelas. Acredita-se que fosse uma mutação raríssima da Era do Gelo, talvez causada por estresse ambiental ou endogamia. Porém, a segunda cabeça estava completamente formada, com dentes afiados e tudo. Alguns pesquisadores temem que isso possa ser vestígio de experimentos genéticos antigos que deram errado. Sob o gelo antártico, cientistas também descobriram um peixe tão estranho que parecia impossível existir: o mas-peixe gelo-crocodilo. Ele não possui glóbulos vermelhos e seu sangue é transparente, semelhante a um fluido anticongelante. Vive em temperaturas abaixo de 0, onde quase todo ser vivo morreria em segundos. Após séculos congelados, alguns desses peixes foram revividos em tanques de laboratório e voltaram à vida, despertando como se tivessem apenas hibernado. Com corpos brancos como ossos e olhos ocos, pareciam criaturas de outro planeta, levantando questionamentos sobre se a vida na Terra realmente começou aqui. Em 2019, uma criatura bizarra foi encontrada próxima à estação Casey, na Antártida Oriental. Parte foca, parte algo mais. O corpo estava inchado, com olhos negros e mandíbula anormalmente alongada. Pesquisadores disseram parecer uma foca leopardo mutante, mas a dentição não correspondia. Alguns culparam a radiação das profundezas, outros sussurraram sobre laboratórios secretos. Se você curte histórias misteriosas, criaturas congeladas e segredos das profundezas do gelo, deixa o like aí para fortalecer. Comenta o que você achou dessas descobertas assustadoras e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos cheios de mistérios e arrepiar a espinha.